Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert Castro, com 2 T's, e esse é o canal das Bi. Para falar sobre o tema desse vídeo, eu tive que retomar muitas situações, ou pelo menos algumas situações que aconteceram comigo, e isso, de certa forma, mexe um pouquinho com a gente, né? Se você é LGBTI e ainda mora com seus pais, ou mora com a sua família, nesse período de isolamento, esse vídeo é para você. Antes da gente falar especificamente sobre o contexto da pandemia, eu queria dividir um pouquinho com vocês como é que era morar com os pais quando eu ainda morava com eles. Hoje eu não moro mais com eles, eu moro com mais 2 amigos. Eu fui construir então outra família, né, a partir daí. Mas, sim, eu ainda mantenho contato com os meus pais de criação. Eu tenho uma mãe biológica, já falei várias vezes aqui no canal das Bi, mas se você chegou recentemente, eu tenho uma mãe biológica, um pai biológico falecido e tenho 2 pais de criação, né? 2 pais assim, um pai e uma mãe de criação. Quando eu morava com eles, né, com esses pais de criação aqui em São Paulo, eu percebi que com o passar dos anos, várias pessoas que frequentavam a nossa casa, né, minhas primas, primos, foram conquistando passos na vida, né? Como, por exemplo, começaram a namorar e puderam, então, dividir com a família toda, num almoço de domingo, por exemplo, o que se passava com eles, né? Essa alegria de dar um passo novo na vida. E eu fui percebendo que eu não podia fazer isso por conta da minha sexualidade. Porque para eles sempre foi algo que incomodou, e quando eu saí do armário, isso ficou muito claro, porque a gente teve muitas brigas épicas, né? Muito dolorosas também, tanto para mim quanto para eles. E aí, nesse sentido, acho bom retomar essa questão que eu sempre falo, de que, ok, né? Eu demorei um tempo para lidar com essa sexualidade, com a minha sexualidade, porque o mundo não é do jeito que a gente esperava que fosse, né? O mundo ainda não é totalmente aberto à diversidade como a gente gostaria, e por isso também, se eles vieram antes de mim, pensa aí que para eles é até mais difícil de lidar com isso. Então, se eu tive o meu tempo para me aceitar, talvez eles precisassem de um tempo também para lidar com essas questões. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente agora, que pode te ajudar a lidar um pouco melhor com as coisas e com a relação com seus pais. O que eu percebi é que, a partir do momento que eu expressei a minha sexualidade, os meus pais pararam de lidar comigo, com o que eu sentia, com o que eu queria ser. E aí isso é muito doloroso, porque são pessoas que você ama e que te amam também. Eu acho que por mais que a gente tenha raiva, às vezes, pra pessoa não conseguir aceitar como a gente é, em muitos momentos, esse amor ainda existe e ele pode ser resgatado. E aí o que acontece é que a partir do momento que eu percebi que eles não me ouviam mais, ou que eles não queriam ouvir sobre mim, porque significava falar sobre a minha sexualidade, falar sobre um namorado e não sobre uma namorada, eu fui então saindo de casa, ficando mais tempo fora de casa, passando mais tempo com os meus amigos, fazendo esse projeto que é o canal das Bi, por exemplo. E o que eu percebi? Eu acordava cedo, tomava café, ia comer, e o que eu fazia era passar o dia inteiro fora de casa. Porque eu não queria ficar nesse contexto homofóbico, eu não queria ficar nesse contexto que era muito doloroso pra mim. Agora, quem é LGBTI como eu e que vive num contexto que oprime como esse, não pode sair de casa. Eu já tive aí. Hoje, ainda bem, tudo passa, né? E eu tenho a possibilidade de estar do meu quarto fazendo um vídeo pra vocês. E olha só como as coisas andam na vida, né? Outra dica que eu tenho que dar pra você é: use esse artifício, essa ferramenta que é a internet, ao seu favor. A gente tem uma série de conteúdos aqui no canal das Bi que você pode aproveitar, relaxar, se divertir, falar sobre coisa séria, mas tem vários outros criadores, não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais, que criam conteúdo para ajudar a gente. E é legal a gente ver e buscar cada vez mais pessoas, porque a gente percebe o quanto é possível uma outra existência. Inclusive, Vitor de Castro, um beijo amigo, e Silvério Pereira, outro querido, fizeram uma live juntos, lá pelo Quebrando Tabu, e eles discutiram exatamente essa questão, e a dica do Silvério foi justamente em relação à representatividade, porque esse referencial, né, ver uma outra pessoa que é LGBTI como a gente, faz com que a gente perceba que, por mais doloroso que seja o contexto onde a gente vive agora, existe um futuro. O que eu tô querendo dizer é que boa parte dessa dor que eu sentia naquele momento, enquanto eu tava dentro daquele contexto, né, da casa dos meus pais, é que eu não via futuro pra mim, pra vivência que eu imaginava, pra família que eu queria construir. E por isso,
foi muito importante buscar pessoas e referências. Lá naquela época, né, na minha, que não faz tanto tempo assim, mas ainda o YouTube estava muito no começo, e o Canal das Bi foi um projeto pioneiro nesse sentido, de um dos primeiros a mostrar a diversidade através da tela do computador ou do celular, né? Porque os referenciais de representatividade que a gente tinha pela TV eram muito estereotipados, eram muito chapados, né? A gente nunca via alguém falando sobre um relacionamento LGBTI, um primeiro beijo, que é algo comum visto em novelas, foi só aparecer, sei lá quantos anos atrás, entendeu? Mas é muito, há pouco tempo atrás. Então, tudo isso contribui para que o contexto que a gente está vivendo hoje, por mais que ele é difícil, eu não estou querendo dizer que isso que você está sentindo não tem valor. O que eu estou querendo dizer é que hoje a gente tem essa possibilidade de usar a nosso favor essa ferramenta. Que tem mais uma coisa, né? Falando sobre internet, a gente está aí chegando num momento super especial pra gente, pro movimento LGBTQIA+, que é a Parada de São Paulo, que acaba movimentando muito as redes sociais de todo mundo que cria conteúdo na internet. E, inclusive, já fica o spoiler aí pra você, vai ter parada ao vivo sim, que é aquele projeto que a gente faz em colaboração com a de Studio. A parada vai acontecer, por mais que a gente não possa sair pelas ruas, como nos anos anteriores, a gente vai sim fazer isso de uma forma digital, né? Para que todo mundo se sinta representado e para que todo mundo consiga mostrar o seu orgulho mesmo estando dentro de casa. E a gente sabe que mostrar o seu orgulho nem sempre é muito fácil dentro desse contexto, né? Voltando agora para o assunto do vídeo. Por mais que você agora não consiga estender uma bandeira na janela da sua casa, porque, né, você vive nesse contexto com parentes que não lidam bem com a diversidade, tá tudo bem. A sua hora de fazer isso acontecer vai chegar. Isso é muito importante. A gente, às vezes, quando tá com isso tão urgente, precisa resolver imediatamente, mas tudo bem a gente deixar algumas questões para depois. Agora, perguntaram isso inclusive no vídeo de dicas de relacionamento, se você não viu, depois procure esse vídeo. Agora talvez não seja o momento de sair do armário, porque é bom que você precise estar num contexto mais bem estruturado lá fora também, né? Onde a vida está acontecendo, no sentido de que tá todo mundo em isolamento agora, as coisas nem sempre estão acontecendo do jeito que a gente prevê, e nunca vão acontecer no geral na vida, porque sempre tem uma surpresinha, mas o que eu tô querendo dizer é que agora tudo bem você guardar isso pra você, no sentido de não expor isso pros seus pais ou pra sua família. Procure redes de apoio. Essa é outra dica que a gente sempre dá aqui no canal das Bi. Existem formas de você tirar isso do seu peito, que é falando com amigos. É importante, eu acho, a gente ter esse momento de conversar com pessoas que são importantes pra gente, além da nossa família, que vão lidar melhor com quem a gente é. Então, procure essas pessoas na sua vida. Às vezes é uma tia sua que não mora necessariamente com você, mas que você sabe que ela lida bem com o filho da vizinha que é gay, por exemplo. Às vezes você vai encontrar nessa pessoa alguém que vai te ajudar depois, com o passar do tempo, a sair do armário dentro de casa. Então procure essas pessoas, ou dentro da sua família, ou fora dela, que vão te apoiar. A gente tem vários recursos, como eu já disse aqui, WhatsApp, né, redes sociais, e eles são muito importantes, né? A gente tá sempre conectado o tempo inteiro. E que bom, porque essa é uma forma da gente gritar então pro mundo, não sei se pro mundo necessariamente, mas pelo menos para algumas pessoas pontuais nesse momento, que a gente é LGBTI. Mas o que é importante a gente focar agora, né, nesse momento, em relação ao isolamento e o que a gente pode fazer ou deixar de fazer? A minha dica é sim, evite ao máximo o conflito direto. Por quê? Porque, por exemplo, no meu caso, tô usando a minha vida como referência aqui, tá? Se eu quiser ter qualquer outra conversa com os meus pais sobre qualquer outra coisa que não seja a minha sexualidade, vai ficar tudo bem. Se a gente não passar por essa questão da sexualidade, a gente não vai brigar provavelmente. Porque eu não vou ficar chateado com eles por eles estarem falando dessa forma negativa, olhando pra essa questão da minha sexualidade como algo negativo, ou né, quando acontece isso que eu acabei de citar, de aparecer alguma coisa na TV,
Então, vamos focar no lado positivo dessa relação que você tem com os parentes que você está morando agora. Então, de que forma que vocês podem conversar sem citar essa questão, sem que essa questão seja a questão principal da conversa? Então, assim, conversa boba do dia a dia, né? De tipo, comida, coisas que estão acontecendo lá fora, às vezes até o Covid mesmo vai virar assunto da casa, mas se nesse momento, nesse contexto, você sabe que não vai ser positivo trazer à tona a questão da sua sexualidade, não faça. Essa é a minha dica hoje. Eu sei que muitas pessoas às vezes gostam de uma treta, e tá tudo bem gostar também, mas eu acho que não é o momento para ser combativo. Esse é o meu ponto de vista, pode ser que você pense de uma forma diferente, e se você acha que é possível fazer de outra forma, por favor, colabore, deixe seu comentário aqui embaixo, para que, né, a gente crie também uma rede de apoio aqui no canal das Bi. Então, se você é LGBTI, tá sozinho em casa, se sentindo sozinho nesse sentido, né, sem ter alguém com quem conversar sobre a sua sexualidade, deixa aqui embaixo um comentário. E você que é LGBTI e que já não mora mais na casa dos seus pais, dos seus parentes, familiares, assim como eu, vamos ajudar essas pessoas que ainda estão vivendo nesse contexto a lidar melhor com essa situação. Vamos conversar com elas para mostrar e reforçar que tudo isso vai passar. O que você está sentindo agora é pontual agora e a gente vai ter daqui a pouco, quando, né, a questão do Covid-19 passar, outras formas de resolver e de lidar com ela, mas nesse momento foca no futuro, que é você vai conquistar o seu espaço, você vai ter seu acesso à sua própria casa, à sua própria família, da forma que você quiser, né, do jeito que você sempre sonhou. Então, acho que acreditar nesse sonho é a melhor forma da gente lidar com toda essa questão da sexualidade, da nossa identidade de gênero, né, de várias questões aí que envolvem o ser LGBTI nesse momento de quarentena. Outro ponto importante é que existem muitos profissionais e muitas plataformas que possibilitam o encontro de psicólogos com pessoas que estão precisando de ajuda. Nesse momento específico da quarentena, muitos profissionais estão atendendo de forma gratuita. Então, se você tem um cantinho dentro da sua casa, né, o seu quarto, é um lugar que você se sente seguro para falar sobre essas questões ao telefone, mas geralmente as pessoas fazem essas consultas por Skype, né, por chamada de vídeo, tá aí uma boa oportunidade também da gente aproveitar esse serviço que está sendo oferecido muitas vezes de forma gratuita, ou então com um valor um pouco mais simbólico, né? Diferente do que, de fato, esses profissionais da área da saúde mental, né? Psicólogos, psicanalistas, estão oferecem lá nos consultórios, né? Acho que esse é mais um ponto importante para a gente dizer aqui no vídeo. Essa é a minha dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas consigam talvez lidar de uma forma melhor com esse momento, né, que a gente está vivendo de isolamento. Tá bem? Um beijo, babies! Espero que eu tenha ajudado. Será que eu ajudei? Comenta aqui para eu saber se eu ajudei ou não.